A Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 15, os milagres do Evangelho, 15.14, prodígios por ocasião da morte de Jesus. 54. Ora, desde a 6ª hora do dia até a 9ª, toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo de seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa, e foram vistos por muitas pessoas. Mateus capítulo 27, versículo 45, 51 a 53. Bom, gente, aqui, de novo, nas épocas que nós estamos, nós temos muitas informações. A Terra fica muito escura, pode ter se formado nuvens densas, nuvens escuras, e ficou escuro. É uma possibilidade. E fenômeno como esse, os elementais podem produzir ao comando do ser superior em questões de poucos minutos ou poucos segundos. Até porque já sabiam que tudo isso ia acontecer, e as nuvens poderiam estar se formando como normalmente formam na região do Mediterrâneo e cobrir toda a Terra, na realidade, todo aquele local onde eles estavam. Se eu estou aqui em Belo Horizonte, todo o meu raio de visão está escuro, então eu falo que toda a Terra está escura. Eu não sei que existem outros lugares além desse raio de visão que eu estou. Certo? Colocando de uma forma que eu não tivesse conhecimento de geografia, tá? Didaticamente. Então, naquele momento, eles estavam diante desse fato. Nós temos um filme que chama Missão Romana. É um filme muito interessante, é um filme muito bonito, em que Titus Valerius Taurus era um general de grande confiança de Tibério. E Tibério, já cansado, já ouvira falar em Jesus, mas ninguém mandava para ele as notícias que ele queria. Está relatado lá no filme. Ele queria mais detalhes, ele queria saber se Jesus existia, como que esse Jesus trabalhava, fazia milagres, se realmente fazia, porque ele, como imperador, não poderia ir a Jerusalém procurar por um homem que ele nem sabia se existia. E todos que ele mandou, nunca mandou nenhuma carta para ele. Então, Titus Valerius Taurus é mandado. Mas assim que ele chega lá, Jesus já havia sido crucificado. Mas o detalhe é, num determinado dia, acontece vários terremotos em Roma, na Áustria, onde estava Titus Valerius Taurus. E por que não pode ter acontecido em Jerusalém, que ele fica sob 3 placas? Né? Assim, acho que hoje consegui fazer com o dedo as 3 placas. Né? Fica 3 placas assim. A placa da Península da Arábia, a placa da Ásia, a placa que vai para a Europa, Ásia e África. Portanto, ali é uma área que pode ter terremoto a qualquer momento. Um fato. Roma fica também sobre uma fenda que está sempre tendo terremotos naquela região. Na Áustria, de vez em quando, tem terremoto. Há 15 dias atrás, eu estava olhando os mapas onde teve terremoto, teve um pequeno terremoto na Áustria. Portanto, nada impossível. E pouquíssimos historiadores reportam a Jesus. Para não dizer nenhum, são pouquíssimos. Até porque os historiadores daquela época, se fossem reportar a Jesus, eles estariam colocando as suas vidas em risco, porque admitir Jesus perante o Império Romano e tanto perante aos judeus, era você colocar sua cabeça na guilhotina. Portanto, Jesus vivia simplesmente nos relatos cristãos, todos os dados eram passados pelos cristãos. É outro fato que nós temos que observar. Logicamente que Kardec vai trazer aqui para a gente uma forma bem amena de nós interpretarmos, sem fugir da essência, mas também sem transcender muito. Até porque os escritos do Mar Morto, onde foram encontrados os escritos de Titus Valerius Taurus, foram recentes. Os escritos espíritas nos trazendo informações daquela época, Kardec não tinha. E os espíritos não passavam para ele informações além daquilo que era previsto para codificar a base. Base. Lembra do software. Você desenvolve um software, ele vai ser a base para que você aprimore, para que você aperfeiçoe, mas aquele software é o software. O Windows é o Windows. Só que o Windows que nós usávamos lá na década de 90 não tem nada a ver com o Windows que nós usamos hoje. Hoje é muito mais sofisticado. O Word que nós usamos hoje, ele falta pouco falar conosco. Muito diferente daquele que usávamos há 25 anos atrás. Portanto,
Nós temos que ver que os softwares aperfeiçoam. Entendam a base da doutrina espírita como um software. Para ela aperfeiçoar, você não tem que tirar nada. Você tem que colocar adendos. Colocar uma nota explicativa. Fazer um livro falando, mas colocando essa aqui é a minha opinião, essa aqui é a opinião do Espírito X, explicando tal fato. Mas sempre respeitando a base, respeitando Kardec. 55. É assim que tais prodígios, operando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido notados, pois que nenhum historiador os menciona. Parece impossível que um tremor de terra e o ficar toda a terra envolta em trevas durante 3 horas, numa região onde o céu é sempre de perfeita limpidez, haja podido passar desapercebidos. Aí, gente, conforme eu expliquei, eles não iam relatar isso. Choveu aqui, chove a cada 5 anos, então hoje choveu. Para que eu vou relatar que choveu muito naquele dia, ali ficou envolto em nuvens densas e escuras? Até porque, conforme dissemos, quem fosse relatar sobre Jesus no ponto de vista histórico, tanto entre judeus quanto entre romanos, poderia, no início, lá na base, poderia ter sua cabeça em jogo. Porque eles não admitiam. E admitir isso aqui significa chancelar o cometimento de um crime. E tem um detalhe que eu vou voltar aqui um pouquinho, tá, gente? O Rochester, no livro O Chanceler, Cornélios, o centurião que viu Jesus. Ele coloca que nesse dia, muitos espíritos superiores ajudaram na materialização de vários espíritos andando pela cidade. Nem todo mundo via, mas muitos viram. Seus avós, seus pais, seus antepassados. E muitos daqueles espíritos superiores, venerados, respeitados pela tradição judaica, apareciam pelas ruas para fazer aquelas pessoas tomarem consciência da existência do Cristo. E assim mesmo tem um núcleo duro ali dentro que ainda não teve como formatar-lhes as mentes para que eles transmutem, para que eles se transformem, para que eles procurem compreender e aceitar os ensinamentos de Jesus. São softwares sofisticados, difíceis de fazer uma transmutação do entendimento. Já passamos aqui. A duração de tal obscuridade teria sido quase que um eclipse do Sol, mas os eclipses dessa espécie só se produzem na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu na fase de lua cheia, 14 de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. Aí, não foi um eclipse, então, bem provável que nuvens densas tenham envolvido a cidade, não tem problema nenhum. Mas lá nunca chove, mas chove, a cada X anos chove. E lembrando que os espíritos podem manipular os fenômenos da natureza, eles certamente manipularam para que Roma, Atenas, Israel se vissem envolvidos naquela densa nuvem escura para começar ali brotar certos sentimentos, certos pontos de reflexões. Possivelmente. Não estou contrariando Kardec, estou colocando o meu comentário. Lembrando que Kardec colocou uma base de entendimento para que as pessoas naquela época parassem de certas discussões e nem tudo ele poderia falar naquele momento. O obscurecimento do Sol também pode ser produzido pelas manchas que se lhe notam na superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém nunca ao ponto de determinar obscuridade e trevas. Admitido que um fenômeno desse gênero, se houvesse dado, ele ocorreria de uma causa perfeitamente natural. Então, as manchas solares podem acontecer, criar um escurecimento, diminuir a intensidade da luz solar. Isso já traz vários conjuntos de inflexões, de situações e de efeitos físicos e psíquicos no planeta. Lembre-se que quando tem muita tempestade solar, que dizem, cuidados que podem queimar os equipamentos eletrônicos. Não fique olhando para o céu com o olho nu. Se pode queimar um equipamento eletrônico, vai causar alterações nas mentes das pessoas. É outra coisa que pode ter ocorrido.
E como não tinha registro astrológico daquela época, imagine, vem uma mancha solar e o dia está nublado. Eles não viram o sol, porque estava nublado, e nem iam querer contar, porque estavam muito assustados com as coisas que estavam acontecendo. Quando rasgar o véu do templo ao meio, em duas partes, é possível que era cheio de médiuns de efeitos físicos. E ali tinha uma mente extremamente poderosa que poderia provocar o fenômeno que quisesse, a hora que quisesse, onde quisesse. Porque tudo tinha que ser marcado na história de forma que jamais poderia ser esquecida. 176, nota de Allan Kardec. Há constantemente na superfície do Sol manchas físicas que acompanham o movimento de rotação e hão servido para determinar-se a duração desse movimento. Às vezes, porém, essas manchas aumentam em número, em extensão e em intensidade. É então que se produz uma diminuição da luz e do calor solares. Compreendendo assim, nós vamos ver que existe um fenômeno que pode acontecer. Como eu disse, se o dia ficou nublado. Possível. E, tendo nublado, aconteceu uma mancha que durou um tempo mais extenso. Ficou tudo escuro. E como os astrônomos não poderiam ver o Sol, porque não tinham instrumentos para isso, porque estava nublado, ficou toda uma onda mística. E ninguém ousaria registrar esses fatos, reproduzir esses fatos, devido às condições daquele momento, daquilo que estava acontecendo. Mas lembrando que, segundo esse manuscrito do Mar Morto, que tem lá o livro, o filme chama Missão Romana, baseado no livro do mesmo nome, Tibério fala com Titus Valerius Taurus que aconteceu o terremoto, que ficou muito escuro e que durante vários dias tinha acontecido vários fenômenos estranhos no Império. O aumento do número de manchas parece coincidir com certos fenômenos astronômicos e com a posição relativa de alguns planetas, o que lhes determina o reaparecimento periódico. É muito variável a duração daquele obscurecimento. Por vezes não vai além de 2 ou 3 horas, mas em 535 houve um que durou 14 meses. Então, em 535 durou 14 meses essa mancha solar registrada, temos os dados. Aqui atrás, quando ele fala aqui das horas, né? Aqui, da 6ª hora do dia até a 9ª hora. Então aqui daria o período de 3 horas. Então, como pode durar de 2 a 3 horas, aquela explicação que eu dei não está muito fora. Aí você fala assim, mas você está citando esse manuscrito do Mar Morto, você tem certeza que ele é verídico? Não estou dizendo que ele é verídico. Estou dizendo de uma informação a mais que nós temos hoje, que é para nós pensarmos nessas possibilidades. Quanto aos mortos que ressuscitaram, possivelmente algumas pessoas tiveram visões, ouviram aparições, o que não é excepcional. Entretanto, como então não se conhecia a causa desses fenômenos, supuseram que as figuras vistas saíram dos sepulcros. Conforme dissemos, um terremoto pode ter acontecido. Um terremoto acima de 5 causa rachaduras. 5.5 causa rachaduras sem grandes danos. A partir desse momento, e como lá é possível lá ter terremoto podem ter acontecido a partir de várias sepulturas, sem problemas. E, logicamente, o imaginário popular, ao ver a sepultura rachada, começa a criar histórias. Também. Mas Rochester, no livro Cornélio Centurião que viu Jesus, ele fala que espíritos superiores e uma série de fenômenos que ele não estava autorizado a descrever, todos eles aconteceram para que as pessoas, e não eram todas que viam, mas muitas pessoas viram espíritos andando pela cidade, que eram já de pessoas mortas. Uma série de ações aconteceu com esses espíritos andando pela cidade, e só não foi pior porque teve ações superiores. E foi permitido que alguns espíritos fossem andar ali, assustando até mesmo algumas pessoas, porque eles estavam sendo tratados por aquela vibração de amor que Jesus tinha deixado lá em Jerusalém.
São muitas informações. Nós vamos juntando os pedaços. Aí você fala, mas não dá para acreditar em Rochester. Mas você vai acreditar em quem? Cada um vai trazendo informações a mais para que nós possamos montar o quebra-cabeça. E a partir do momento que a gente entende que Jesus foi o criador do planeta Terra, ele é o gerente de tudo isso aqui, ele tem a presciência de todos os fatos. E qualquer coisa que ele quiser pode acontecer. Um dos livros de Rochester, não me lembro qual, tem um sábio que faz um comentário. Fala assim, feliz da humanidade que Jesus disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Se ele fala assim, Pai, que cada um pague ceitil por ceitil o que fizer agora, a raça humana não sobreviveria. Não sobreviveria. Portanto, gente, vamos ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa. Mas Kardec poderia trazer essa informação nesta época, lá atrás, em 1800 e pouquinho? Não poderia. As pessoas não estavam preparadas. Ele tinha que deixar tudo bem sutil, muita transcendência, mas também muita concretude, para que as pessoas não deixassem de levar a sério a doutrina espírita. E do jeito que está, muitos incrédulos acabam se tornando crédulos, porque ele deixou de uma forma suave, deixou de uma forma racional. Mas hoje nós podemos ampliar conceitos, ampliar entendimentos. Compungidos com a morte do seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, ligaram a essa morte alguns fatos particulares dos quais, noutra ocasião, nenhuma atenção houveram prestado. Bastou, talvez, que um fragmento de rochedo se haja destacado, naquele momento, para que pessoas inclinadas ao maravilhoso, tendo visto nesse fato um prodígio, e ampliando-o, tenham dito que as pedras se fenderam. Então ele deixa aqui de uma forma bem concreta, embora transcendente, trazendo uma interpretação para que muitos incrédulos passassem a crer, passassem a pensar assim, sim é possível, sim eu aceito. Porque Kardec veio criar uma base de entendimento da vida espiritual, uma base da transcendência da vida, uma base das percepções possíveis para nós daquilo que existe no mundo dos espíritos. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos de que um entusiasmo pouco moderado entendeu de cercá-lo. E aí Kardec deixa essa chave aqui, logicamente para aquelas pessoas muito radicais, muito incrédulas, lendo assim, falando, mas que cara de bom senso. Então acho que eu posso começar a entender e aceitar Jesus, estudar Jesus. A partir desse momento, começa a ampliar um leque de possibilidades de entendimento. Porque a doutrina espírita é para trazer para a fé aqueles que não creem, para dar uma base de entendimento àqueles que estão quase incrédulos. Que incrédulo de verdade nenhum de nós somos, né?